bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast Rumo e é uma alegria ter vocês aqui conosco. Hoje a gente tem pessoas muito especiais, como sempre, né? A gente traz gente especial aqui para conversar com a gente. Estou com dois amigos muito queridos, já fizemos algumas coisas juntos, projetos juntos e debates juntos. E quero apresentar então vocês a Soraya, que está como diretora, né, de In-Store. Ela vai explicar o que é isso, mas envolve, né, o relacionamento com o varejo da L'Oréal aqui no Brasil. E o Sérgio, que dirige e é proprietário da SA+, uma empresa de serviços e comunicação que faz uma integração muito importante entre indústria e varejo. Hoje a gente vai bater um papo aqui. Hoje a temática principal é essa relação indústria-varejo. Vai ser uma conversa interessante. Eu quero então receber, sejam bem-vindos. E vou pedir primeiro para vocês contarem um pouquinho da jornada de vocês. Vou começar aqui pela Soraya. E aí depois, Sérgio, você vai se apresentar com mais detalhes, mas Soraya começar, como é que você foi parar nessa cadeira, né? Uhum. Mas pode começar do princípio aí da sua jornada de executivo importante. Eu venho te acompanhando há algum tempo. Conta um pouquinho da tua história. Antes de contar, acho que obrigada pela oportunidade, Marcelo, de poder ter esse bate-papo aqui com você e com o Sérgio. Como todas as iniciativas aí do Rumo, sempre é muito rico, então, com o grupo, debater e trocar ideias aí, a gente construir o futuro, né? Então, contando um pouquinho de mim, comecei minha carreira na Unilever, então sempre tive aí entre as áreas de vendas, trade e marketing. Depois passei em outras empresas, né, como Danone, Kraft, que hoje é Mondelez, Kimberly-Clark, Kellogg, e faz um ano que eu fui para a L'Oréal, né, e nessa cadeira aí que a gente chama de In-Store, mas na verdade é um nome chique para falar da área de merchandising. É que lá tem uma divisão também que tem uma área que a gente chama de merchandising, que é muito mais o visual merchandising, né, que cuida muito mais de design. Então, por isso que tem o nome de In-Store. Mas fui com um propósito muito, muito claro, assim, de liderar um time enorme, né? Hoje a gente tem 600 pessoas no time e estou amando a jornada. Realmente, acho que foi uma mudança super importante, assim, para a minha carreira. E depois a gente vai falar mais um pouquinho, né, de carreira e de como isso se insere aí no nosso mundo na relação com o varejo. Legal, legal. Sérgio, conta um pouco da tua história como empreendedor, né? Primeiro executivo, depois empreendedor. Bom, a história é longa. Eu vou tentar resumir um pouquinho aqui, mas eu comecei praticamente a minha carreira numa editora B2B que publicava Supermercado Moderno. Comecei na área comercial, fui crescendo e é interessante porque eu sempre me posicionei como um dono da empresa, mesmo sendo executivo, né? E quando a empresa foi vendida, depois de acho que 20 e tantos anos, 30 anos trabalhando lá, a empresa foi vendida e eu percebi daí que eu não era o dono. que eu tinha o ônus do dono, mas não tinha o bônus do dono, né? A empresa foi vendida e agora estou lá. E aí eu falei, não, eu tenho que ser o dono, eu também quero o bônus do dono e o varejo é uma coisa apaixonante, né? O varejo, eu cuidava da Supermercado Moderno e fui diretor, o principal diretor durante muitos anos. Eu subi rápido lá e eu me apaixonei pelo varejo, porque eu venho de uma família de políticos de Atibaia, mas daquela época em que eu saía pequenininho para distribuir cobertor na rua para os pobres que não tinham. Então, meu avô vinha para cá, comprava, lotava o carro de cobertor e levava lá, e era uma política diferente. Ele construiu a Santa Casa, a família ajudou a construir a Fernão Dias. Então, era coisa voltada para o social mesmo. E eu vejo a história do varejista é muito parecida com a história do meu avô, né? O varejista, se você pegar o varejo regional e conversar com eles, é uma coisa linda a história de cada um. É uma história linda. Eles começaram com uma portinha e construíram um império, e são pessoas simples.
Aliás, esse é um ponto, né, que eu converso muito com a indústria. Gente, é simples. O varejo é o dono, é fio do bigode. E o cara é simples. Não me venha com PowerPoints e com coisas, porque ele não é assim, né? Então eu me apaixonei pelo varejo, me senti dono do negócio, a gente fazia eventos para a indústria e para o varejo e um metia o pau no outro. Eu falei, poxa... Essa é boa, eu gostei. Aí eu falei, bom, nós temos que juntar essa turma aí para resolver essa questão. E na época, o Rodrigo eu conversei com algumas indústrias, falei, pô, gente, vamos resolver isso aí, vamos pôr junto na sala? E aí todo mundo, você é louco, tal, ainda no supermercado moderno. E aí começamos a juntar o varejo e a indústria, é muito engraçado, o pau comia lá, né? Mas tem 10 anos que a gente tem esse evento, tem 10 anos, e a gente de lá para cá levantou essa bandeira. E é interessante também, a indústria não enxergava o varejo regional na época. A gente fazia eventos com a indústria para mostrar o potencial do varejo regional, porque eles estavam totalmente dependentes das multinacionais e não enxergavam os regionais. E a gente começou a mostrar. Então isso gerou uma empatia muito grande com o mercado, tanto com a indústria quanto com o varejo. Olha o que é o varejo regional hoje, né? Lidera o crescimento no Brasil, é muito competitivo, muito bom, muito preparado hoje. Então eu me apaixonei por esses motivos todos e aí eu falei, pô, eu tenho que eu ser o dono. Não faz sentido porque já estava muito... A Supermercado Moderno já era muito Sérgio Alvim. E eu conversava com alguns clientes e eles falavam, não, Supermercado Moderno você pode chamar de qualquer nome, é Sérgio Alvim, né? Falei, pô, então eu fui lá e comprei os ativos da empresa, da Supermercado Moderno, e eu queria... E também é interessante, né? Até falando de empreendedorismo, tem hora que quando você tem ambição, né? E eu, quando sentei na mesa com 20 e poucos anos para falar com o presidente da empresa que me contratou, ele perguntou, qual o seu sonho, o que você quer chegar? Eu falei, eu quero chegar na sua cadeira, né? E eu quero na sua cadeira, mas como que é? Não, eu posso entrar aqui como mais simples cargo, mas se eu for faxineiro, com todo respeito aos faxineiros que fazem um excelente trabalho, eu vou ser o melhor e vou ser o melhor em toda a cadeira que eu sentar, eu quero ser o melhor. E subi realmente rápido e tenho amizade com ele até hoje. Mas é isso, né? É o que você quer. Eu queria ser, eu já era o dono. Eu só descobri que eu não era o dono quando ele vendeu a empresa. Mas aí eu quis ser o dono. E eu comprei os ativos e a gente está numa jornada curta, mas muito acelerada de transformação. Começamos lá atrás, há 40 anos, como era uma editora, e hoje a editora é uma parte do negócio. Nós somos uma empresa de conteúdo, não importa como você distribui esse conteúdo. E nosso propósito e ter os eventos, que é de relacionamento, é um evento completamente diferente, que junta varejo e indústria para discutir a relação. E hoje, nós somos um ecossistema do varejo. Então, a gente tem nós temos conselho, um grupo de conselheiros que ajuda o varejo. Nós temos a parte de conteúdo mesmo, nós temos a parte de brand content, que a gente ajuda as indústrias a se comunicarem com o varejo. A gente tem educação, nós temos cursos. E resolvemos abraçar agora a área de internacional, que o varejo, por essa demanda, por esse carinho que o varejo tem, pede confiança, né? Pede para a gente. E a gente vai levar eles para a NRF agora, vai fazer um programa internacional de conteúdo e aprendizado para eles. Nós vamos entrar na área de tecnologia também, na parte, fazer uma venture builder mesmo de startups, porque as startups, muita gente aborda o varejo para vender e a própria indústria, mas às vezes a startup não está preparada. Então nós vamos fazer uma mentoria e tal. E a parte de trade, que era um sonho nosso, cuidar dessa comunidade melhor, porque é muito dinheiro, né? O trade, o investimento era muito maior para o consumidor. Hoje é mais da metade do investimento da indústria é no trade. Só que
o varejo vê muito como arrecadação, tudo. Ele falou, não, nós temos que desenvolver essa comunidade e tem que dar mais protagonismo para o trade. Porque o trade é sellout, o trade tem tudo a ver, só que às vezes, a gente estava até conversando, né? Muitas vezes investe, mas ninguém sabe o retorno, ninguém mede o retorno, e é um dinheiro muito grande. Então vamos organizar e vamos tentar ajudar nessa área também. Então a gente chega aqui hoje bastante acelerado, a SA, graças a Deus, está indo muito bem, e com o propósito claro, ajudar. Né? A gente primeiro ajuda, depois a gente vê a parte de dinheiro e tudo. Eu acho que esse é uma coisa muito legal nos profissionais, é que o dinheiro vem como consequência. Eu acho que primeiro a gente tem que gostar de pessoas, tem que gostar de ajudar, que tudo dá certo depois. Né? As coisas acabam caindo no seu colo. Né? Tem uma história muito... Essa compra que eu falo, toda essa história é muito bonita hoje, mas ela foi difícil. Né? Ela foi difícil, mas eu agradeço a Deus porque tudo que eu vivi de dificuldade fez com que a empresa caísse no meu colo. Com todos os nãos que eu ouvi, com todas as decepções que teve no meio do caminho, fez com que no final, Deus é tão bom, a empresa acabou vindo de uma forma que nem eu imaginava. Então é por isso talvez que hoje ela cresce, tudo, porque ela tem um propósito verdadeiro e eu fui atrás do propósito. Não medi esforços para buscar aquilo que eu acreditava, que é servir o varejo. Fazer esse varejista crescer, ser protagonista, junto com a indústria. E é isso que a gente vem fazendo até agora. Legal. Depois nós vamos entrar em mais detalhes aí, né, sobre essa jornada que me pareceu ser uma história interessante. Mas o que eu tenho ouvido falar é que a SA está nesse crescimento acelerado agora, que é um sucesso imediato que aconteceu em 30 anos, né? Esse sucesso imediato que levou 30 anos para ser construído pelo Sérgio, né? E agora parece esse sucesso, né? Repentino, né? Essa velocidade toda que está acontecendo agora, fruto desse trabalho e desse investimento todo, né? Eu quero fazer uma primeira pergunta para a Soraya, já pegando, né, o gancho das 600 pessoas que você está liderando no impacto gigante dentro do varejo regional, né? Eu sei que a L'Oréal atende muito diretamente o varejo, né? Mais do que a média das indústrias tem essa relação aí de atendimento direto aí. O que é um trabalho que tem um propósito enorme, até social, né? Sim. De você conhecer essas pessoas e tá... Esses são os teus diretos, tem os indiretos ainda, provavelmente, que ainda tem um número ainda maior, né? Mas eu queria entender de você... Qual é o teu propósito pessoal nessa jornada? Porque de tantas viagens, tanto esforço, filho pequeno que você tem, né? E que você tá investindo essa energia, esse tempo, numa carreira que faz diferença para tanta gente. Publica para a gente qual é o teu propósito. Olha, Marcelo, é muito louco, né? Porque o que eu venho vivendo nesse último ano, né, que eu assumi essa cadeira, que eu estava numa cadeira de vendas, né, atendendo o varejo. E aí as pessoas me perguntavam um pouco, né, quando eu fui mudar para a L'Oréal, mas mais do que mudar para a L'Oréal, sair de vendas, né, na posição de liderança de canal e tudo, ir para merchandising, porque às vezes as pessoas enxergam, não, mas merchandising é muito operacional e tá, vai ficar muito no operacional e tal. E eu falei, gente, mas eu acho que tem uma oportunidade enorme. Primeiro porque, né, a minha liderança é muito visionária, de transformação, que a gente pode fazer para o futuro, o que é a área de merchandising no futuro, o que a gente pode fazer junto com o varejo para pensar no futuro do varejo. Tem esse lado, mas eu pensei, tem um lado muito forte de liderança de pessoas, né? E é isso que eu vim vivendo assim no último ano para mim. Eu tive uma reconexão absurda assim com as pessoas e eu tenho um time muito de base, né? Porque dessas 600 pessoas, 560 são promotores, né? De vendas que fazem o trabalho fantástico de abastecimento das lojas, de planograma e de toda a execução. E elas são pessoas muito diversas, né? Eu tenho pessoas desde do sul do país até o norte e é um time muito diverso, né? A gente tem
você ter uma ideia, a gente tem 65% do meu time são de pessoas negras, né? Então, essa é uma coisa que a gente preza muito na L'Oréal, né? Diversidade e inclusão. E a maioria também é mulher, né? Então, é uma coisa muito bacana. Isso vem fazendo com que meu propósito, realmente, assim, de vida, de trabalho, seja desenvolver pessoas e ver as pessoas crescerem, assim, parece um pouco clichê. Não, mas E eu estava falando um pouco com o Sérgio agora, e a gente vai ficando mais velho, essa coisa de ficar mais emocionado, assim, vai aflorando mais ainda, né? A gente volta a ter essa coisa com os filhos, né? E eu tô vivendo muito isso, né? E é muito engraçado, porque quando a gente está no chão de loja, né, do varejo, que a gente começa a enxergar, assim, o valor em cada coisa que você desenvolve no seu time, né? Então, o simples fato de você fazer uma rota com esse time, né, e de poder dar um feedback numa visita do que pode ter melhorado e tal, é tão precioso para eles, né? E por outro lado também sentir o lado do pessoal de chão de loja, né, do varejo, as dificuldades que eles passam, do que eles são cobrados, né? É uma vida difícil lá, né, no chão de loja, uma vida bem dura. Então, para mim está sendo fantástico, assim, essa jornada, né? E ligando esse ponto de como que a gente, né, melhora essa relação e essa construção do varejo com a indústria, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Da indústria, aí pensando do lado da indústria, conhecer melhor, né, a operação do varejo. E isso eu estou podendo vivenciar, né? Então, assim, qual é a dor do cara que está lá na loja, né? Então, não adianta eu ir lá na matriz, apresentar milhares de coisas lindas no PowerPoint, de planograma, de que vamos crescer aquele, se o cara da loja não entende. A gente estava falando sobre isso, né, há pouco tempo atrás. E aí que vem a questão do propósito, né? Como que eu consigo transformar meu time como agentes para poderem também ajudar a loja a ter uma performance melhor, né? Então, acho Soraya, posso só Claro. complementar uma coisa interessante aqui, que o varejo valoriza muito a área comercial, né? Porque o varejo, a história do varejo é comprar bem, né? Qualquer varejo, tem que comprar bem para vender bem. Essa é uma verdade relativa hoje. Você tem que comprar bem o que o consumidor relativa, quer, né? Mas o pessoal de loja, na loja é onde tudo acontece. Então você está no melhor lugar do varejo, né, Soraya? Porque lá é onde tudo acontece. E o cara da loja, ele é um herói, ele está lá com o cliente, ele é muito importante. Mas ele precisa saber disso, que ele é muito importante. E a indústria precisa entender essa dinâmica da loja, esse profissional da loja, que é um outro sonho que a gente tem, é essa comunidade de loja. Porque o comercial é bem valorizado, e o pessoal de loja, veja, o caixa é o menor salário, na linha dos salários do varejo, é o menor. Mas é o cara mais importante do varejo. É o cara mais importante, né? Aquele repositor, ele está na loja, o consumidor às vezes barra nele. Como ele trata esse cliente? Como ele está preparado para atender aquele cliente que você investiu fortunas, né, para preparar o pessoal da liderança e aquele pessoal que está na loja assim. Hoje a gente vê a importância de preparar o pessoal de base. O gap entre a base e a cúpula das empresas está muito grande. E todo mundo se preocupa e todo mundo tem oportunidade melhor, né? Nós que estamos numa posição de liderança temos oportunidades diferentes de contatos. Eles não. E a gente precisa criar essa oportunidade, porque na loja é onde tudo acontece. Então, na minha opinião, você está no melhor lugar que você pode estar, porque é lá que tudo acontece. Legal. E o seu trabalho é E esse fundamental, propósito, né, de desenvolver pessoas, esse é o propósito, na minha opinião, né? É o propósito verdadeiro do líder. Então, o líder tem que ter essa missão para que as pessoas realizem realmente as coisas. É social também, né? Sim. Eu acho que nós temos que nos preocupar com o social, como as pessoas se desenvolvem, não só para ter uma liderança, mas para ter uma empregabilidade, para ela se defender. Eu me preocupo muito com o time, e não é pelo desempenho só dele. É o seguinte,
qual o seu nível de empregabilidade? Eu falo que a relação varejo-indústria, as pessoas que às vezes ela pega o sobrenome da empresa que ela está, eu estou na L'Oréal, né? E ela abusa desse sobrenome, mas tudo que ela constrói de relacionamento, tudo que ela está fazendo é dela. Ela leva para onde ela for. Então, se ela desenvolveu bons relacionamentos, se ela fez um trabalho bacana, né, teve um bom relacionamento, você ajudou as pessoas vão te ajudar amanhã. Agora, se você não ajudou, se você pisou em cima porque você tem o sobrenome XY, isso vem para você de volta. Então, tem um aspecto social também de dar oportunidades para as pessoas se realizarem também, né? Eu acho que esse é um papel importante da liderança, é desenvolver as pessoas, como você falou mesmo, mas até além do que você precisa delas. Para a vida, né? É para a vida mesmo. O impacto que a gente tem na vida dessas pessoas é muito grande, né? Então, como que a gente consegue usar esse impacto realmente para não só construir para o negócio, mas para a vida delas, né? Então, a gente está desenvolvendo um programa de aceleração super bacana com esse time, e que no final, né, a gente vai selecionando alguns, aí depois vai afunilando e tal, e no final a gente vai financiar estudo de faculdade. Então, assim, realmente para ela, para a pessoa, né, para a vida dela, né? É muito legal. Eu acho importante a gente falar sobre propósito. E o que você coloca como desenvolver pessoas é o propósito principal, mais relevante, quando a gente pensa no papel do líder, o desenvolvimento das pessoas. Hoje, o grande desafio do desenvolvimento é que elas desejem se desenvolver. Então, nós temos aí uma jornada, né, que o líder precisa conduzir. O primeiro passo, obviamente, é mobilizar as pessoas para o desejo do crescimento. Muitas vezes, em função da história dela, da geração que ela pertence, até das políticas públicas de rendas, as pessoas não veem o desenvolvimento como um caminho de crescimento, né? E claro que ele é sempre um caminho de crescimento, de felicidade, de possibilidade, seja no cuidado da sua família, seja no trabalho, seja na sua saúde. O desenvolvimento é fundamental. Então, o primeiro papel do líder nessa questão do desenvolvimento de pessoas é mobilizar emocionalmente as pessoas para quererem se desenvolver. E isso pode ser feito de algumas formas diferentes, mas a que eu gosto mais é reconhecer aquele que está se desenvolvendo. Aquela pessoa que já tomou os primeiros passos dentro do grupo, ser chamada e receber o reconhecimento, um elogio público de que ela de fato está fazendo o necessário para crescer. O segundo ponto importante que eu gosto de usar é você dar novas atribuições, novas responsabilidades de qualidade, responsabilidades prazerosas para aquela pessoa, para que o grupo veja que, à medida que você se desenvolve, a natureza do seu trabalho começa a ser alterada para uma atividade mais intelectualmente interessante, com mais responsabilidade e com mais status. A pessoa deixa de fazer algumas coisas e passa a fazer outras em função do seu próprio desenvolvimento. Isso é uma sinalização super importante para que o grupo veja que, puxa vida, a pessoa está se desenvolvendo, ela está sendo reconhecida e a natureza do trabalho dela começa a ser alterada. Isso permite que as pessoas tenham uma sensação de que estão ficando para trás. Isso é muito importante, essa sensação, porque faz com que a gente se mova na direção do comportamento vital fundamental do desenvolvimento. Um terceiro ponto importante é você ensiná-las a se desenvolver.
né? Não deixá-las totalmente responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento. Isso é uma coisa que funciona para pouquíssimas pessoas. Isso existe, mas é para pouquíssimas pessoas. O que funciona normalmente é você criar algum tipo de padrão, algum tipo de programa, onde elas sabem exatamente como fazer isso e vão fazer isso em doses, vou chamar de homeopáticas, né? Até em vídeos de 1 minuto, de 2, 3 minutos por aula, por tema, enfim, onde elas vão com muita facilidade poder acessar novos conteúdos, aumentar o seu repertório para que, de fato, ela inicie o processo de desenvolvimento de uma forma simples, não de uma forma complexa, envolvendo cursos ou saída de casa. Não, no próprio celular dela, ela começa esse processo, que aí vai ter um resultado super imediato, que é uma reunião de reconhecimento. Então, em uma semana, você consegue reconhecer pessoas. E um segundo passo, também de resultado, é ela começar a ganhar funções adicionais que têm alto valor de status, para que o grupo veja que ela, de fato, compensa, né, essa jornada de desenvolvimento. Quero pegar um gancho, né, nessa sua jornada de desenvolvimento de pessoas e do próprio varejo, perguntar para o Sérgio. Eu tenho percebido, né, o meu contato agora com o supermercado regional, enfim, o varejo de autosserviço, uma necessidade de um olhar mais profundo sobre o cliente final. Né? Houve um investimento e um avanço muito grande nas operações. Então, em todo o ciclo de operações, uma modernização. Eu, particularmente, moro numa cidade de 55 mil habitantes, que tem lá um bom supermercado, na verdade, um excelente supermercado, que eu sou muito bem atendido, é um supermercado regional, e que não deixa nada a dever para qualquer capital, nada a dever, né? Nessa cidade de 55 mil habitantes. Agora, o que eu estou percebendo é a necessidade de um próximo passo, que é essa junção da energia do varejo com a indústria para se tratar o cliente com mais proximidade, né? Para começar a se enxergar esse consumidor, esse shopper, com mais proximidade e identificá-lo, né? A gente conversou no evento nacional da SA+, sobre, por exemplo, na hora do caixa, na passagem do caixa, ele saber o seu nome e, eventualmente, ter alguma relação de negócio com você nesse momento da verdade, né? Do caixa. Como é que você enxerga isso, Sérgio? O que você vê como próximos passos importantes nesse debate? Eu acho que isso é a sustentabilidade do negócio. Olhar para o cliente, simplesmente, é a sustentabilidade do negócio. Porque o que acontece é que cresce muito o número de alternativas para o consumidor se abastecer, cresce muito o número de lojas, a concorrência é muito grande. Então, você imagina que hoje um consumidor vai de 7 a 9 canais para completar sua cesta, e só que tem muita opção, e como é que o lojista vai competir? Como é que o varejista vai competir? Ele só tem uma, não é a única forma, mas é a principal, na minha opinião, que é conhecer o seu cliente. E conhecer quem não é cliente também da região dele. Eu quero atuar aqui no bairro X, eu tenho que conhecer o que as pessoas fazem, onde elas compram, porque o consumo não cresce tanto, a população não cresce, né? Hoje em dia todo mundo quer ter pet, no máximo um filho e pet, mas ninguém quer ter filho, né? Então, qual vai ser o futuro do varejo? O futuro do varejo vai ser o rouba-monte. Eu tenho que pegar o Marcelo, a Soraya, eles não podem sair da minha loja. Perdeu uma oportunidade de contato. Não, e outra, o Marcelo sempre frequentou minha loja, mas ele sempre comprava carne na sexta-feira e ele continua indo na minha loja, mas ele não compra mais carne. Então, Marcelo, houve algum problema? Olha, chama a indústria, vamos fazer uma promoção só para o Marcelo,
para ele levar aqui a carne dele, ele sempre comprava picanha, tem uma picanha especial aqui. Marcelo, para você, só para você, é 50% de desconto a picanha. Você vem aqui, você vai ter desconto na cerveja também, no fim de semana, no carvão, tudo para o seu churrasco. Isso é cuidado. Marcelo, não dá mais para cuidar de cluster, você tem que cuidar dos Marcelos, das Sorayas, né? Então, isso é um desafio, porque precisa de tecnologia para isso. Né? Então, é voltar à caderneta que as pessoas... Só que você cresce, né? O cara antes sabia o nome de cada cliente, punha na caderneta. Agora, essa caderneta chama-se CRM, chega a relacionamento com o cliente. Você tem que conhecer o cliente para você poder competir, para que esse cara não vá embora. Você sabe que custa muito caro você trazer um cliente. Sim. Né? Custa caro. E você fica perdendo clientes todo dia e você não... O que é muito triste é você não saber que você está perdendo cliente. Eu tô correndo, estou perdendo cliente. Não sei por quê, mas eu acho que é porque o outro veio para cá, porque abriu o tacarejo aqui, porque não sei o quê. Eu fico tomando conclusões, mas você tem que perguntar para o seu cliente por que ele abandonou você. Agora, se você não conhece ele, se você não sabe nada sobre ele, não tem o dado dele, como é que você vai falar com ele? Então, é fundamental para um varejo, para a sustentabilidade do seu negócio, conhecer o seu cliente. Você falou uma coisa muito importante, e eu vou além agora. A indústria é a mesma coisa. Indústria e varejo tem que trabalhar por esse consumidor. Mas o varejo, num primeiro ponto, tem que conhecer melhor o seu cliente. Ela falou uma coisa importante, vai lá na matriz, mas onde acontecem as coisas é na loja. Eu vou lá na matriz... O varejo fala, essa promoção aqui não deu certo. Mas ninguém sabe, porque o varejista, o comprador, lida com milhares de itens. Ele é atolado de trabalho, ele não consegue ir para a loja. Ninguém sabe que metade das lojas não operacionalizou aquela ação. Por isso que não deu certo. Então, e outra, cada loja de uma rede tem um público diferente. Pode ter lojas com parecidos, mas tem loja que tem público A e tem loja que é público D na mesma rede. Então, eu preciso conhecer o cliente a nível de loja para poder oferecer um sortimento que seja adequado ao consumidor daquela loja. Então, o varejo e a indústria precisam conhecer bem o consumidor da loja e trabalhar por ele. Não é mais uma relação de compra e venda, eu acho que é uma relação quase que de consignação. Nós temos que atender a Soraya. Como que a gente atende a Soraya? Assim. Então não adianta eu querer ficar vendendo para você, nós temos que nós dois vender para a Soraya. Então é esse o ponto, que muda completamente. Mas eu acho que poucos estão preparados para isso, como você falou. Tanto o varejo se preocupar com o cliente, se preocupa muito com a compra, muito com o outro, mas o problema real, ele vai ganhar muita produtividade se ele entender o cliente dele. E a indústria é a mesma coisa, cada vez mais tem que entender o cliente, e o que preocupa é o preparo das pessoas que estão na base, no sentido de trabalhar com dados e ir mais preparado para o cliente. Eu queria ouvir a Soraya sobre esse ponto específico, porque eu acho que esse é o momento, né, que a gente está vivendo, o Sérgio colocou bem, das ameaças, né, o próprio marketing feito aí, o e-commerce, que vem crescendo com produtos de bens de consumo. Eu acho que a gente tem uma certa barreira cultural que vai ser transposta, como já foi transposta. Começou com um livro. Né? Alguém, né? Você começou com livro e só vai vender livro. Ah, é? Hoje vende tudo. A última barreira é o bem de consumo e ele vai ser transposto. Né? É uma questão de tempo e é uma questão de meses. E aí, como é que a indústria está vendo essa colocação que o Sérgio fez sobre, puxa vida, a gente não conhece o cliente,
tem concorrência chegando e óbvio, vocês saíram de uma posição muito desvantajosa com os key accounts internacionais, voltaram para o jogo com os regionais, e se vocês voltarem para essa posição com os grandes players de e-commerce, não se iludam, né? Você já sabe o que espera. Como é que você está vendo isso, o apoio ao regional? Eu acho que o futuro, a gente tem que pensar assim, que o Sérgio falou, né? São 8 a 9 canais que o shopper mixa e tudo. Acho que tem que parar de pensar que vai ser o online e o offline separado, né? Vai ser uma multicanalidade que vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Então, o cara vai estar na loja, ao mesmo tempo ele vai estar abrindo uma oferta de aplicativo e vai poder fazer uma compra mesclada. Então, assim... É a marca. Eu acho que ele compra daquela marca. Essa divisão que a gente faz hoje, assim, não, se eu ganhar muito no online, eu posso perder no offline e tal, vai acabar. Eu acho que uma hora, esses 9 canais que ele mixa hoje, que são muito segmentados, separados, uma hora vão estar meio que se falando juntos, né? E o shopper vai estar navegando entre eles e eles se interrelacionando. Mas eu acho que, assim, ainda existe, né? Isso estamos falando mais para o futuro, mas eu acho que ainda existe uma super oportunidade, eu acho, da gente trabalhar melhor, tanto a indústria quanto o varejo, a tal da jornada de compra, né? Que a gente fala muito, né? O nome bonito, a jornada de compra. Mas é tudo. Então, se eu, como consumidor, Soraya, eu vou numa loja e eu tenho uma super experiência, com certeza eu vou voltar. Com certeza eu vou me fidelizar, né? Por mais que eu goste de mixar canais e que eu compre talvez uma coisa numa oferta online, se eu gostei daquela loja, minha compra foi prazerosa lá, eu fui bem atendido, eu encontrei o que eu queria, é um pouco do básico, né? Sim. Eu vou voltar, né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar mais em conjunto com o varejo nessa jornada de compra. E aí, a gente pode falar de coisas muito mais modernas, né, de usar melhor os dados para conhecer realmente esse cliente a fundo, mas a gente pode também voltar em coisas bem básicas, que eu acho que ainda existe muita oportunidade, né? Como, por exemplo, cadeia de abastecimento. A gente falou, melhorou muito, as coisas se modernizaram, mas a gente encontra ainda muita dificuldade em cadeia de abastecimento. É a indústria que tem um lead time muito alto, o varejo que não consegue distribuir o estoque bem para as lojas. Então, assim, e isso, no final das contas, afeta a tal da jornada de compra. Porque se o consumidor vai lá, não acha o produto... Básicos, né? Isso. Então, eu acho que essa jornada de compra vai ser, assim, fundamental, ainda mais nesse futuro que a gente vê que ele vai estar totalmente integrado, né, os canais. Então, é nisso que eu acho que a indústria tem que se esforçar muito em pensar em como ela vai atuar nesse futuro. Então, a gente vem aprendendo muito com essa jornada online, mas a gente precisa aprender mais ainda agora com essa questão da multicanalidade, né? Como que esse shopper vai estar transitando numa loja física e, ao mesmo tempo, no online, ali no mesmo ambiente, né? Vamos dizer. Não, e é engraçado, porque a loja ela tem um potencial enorme de atrair consumidores. Uhum. E está mudando realmente até a organização dos produtos no trade marketing. É por jornada. Então, assim, ele vai lá para um aniversário, ele vai comprar, por exemplo, cerveja. Para um aniversário, na casa dele, ele compra uma marca. Ele vai fazer um churrasco, é outra marca. Então, como é que eu organizo minha área de cervejas para ocasiões de compra e sinalizo muito bem isso? Então, nós falamos de sexta-feira do churrasco. Se eu sei que tem uma demanda na minha loja muito grande na sexta-feira, né, do churrasco, eu tenho que ambientalizar mais. Eu não quero só vender carne e cerveja. Eu posso fazer um monte de coisa do churrasco. E eu posso transformar a loja. É festa junina, eu transformo minha loja inteira. Não é só a área que tem o produto de junina. Eu posso transformar a loja inteira. É dia dos namorados, eu posso transformar a loja inteira e fazer uma experiência. Então, a loja é um instrumento muito importante e que é pouco utilizado para as ocasiões de compra. E você pode transformar as lojas semanal, diariamente, pode ser de manhã para o café da manhã, pode ser... Então, assim, existe uma oportunidade, mas precisa usar a criatividade para reter e para encantar os consumidores dentro da sua loja. E aí não é tecnologia de CRM, aí é usar realmente
usar a cabeça para transformar as lojas. E aí entra mais dessa conexão, né, entre indústria e varejo, que a indústria precisa ajudar a loja, né? A loja tem as limitações inerentes à operação complexa. Então, quando você fala de uma campanha nova, de um novo modelo, o varejo, obviamente, sabe o que fazer, mas para executar, a indústria pode ajudar muito nessa jornada. Nós já estamos começando a encerrar. Eu queria fazer uma última pergunta aí e ouvir um posicionamento de vocês sobre como é que vocês estão enxergando o desafio da mão de obra, o desafio das pessoas hoje, porque a gente entende que quem está chegando no mercado de trabalho muitas vezes entra pelo varejo ou entra pelo merchan. Né? São portas de entrada super importantes. Mas a gente hoje tem uma dificuldade de posicionamento, de saber o que deseja, de investimento, de engajamento mesmo nessas pessoas. Essa questão de conhecer o cliente, eu concordo, Sérgio, que é um tema fundamental. Fundamental. Ele não tem discussão. O Peter Drucker colocou uma frase muito importante que dizia que o único objetivo de um negócio é ganhar e manter clientes. Então, e eu acredito nisso. Todo o resto, receita, o lucro, o crescimento, ou enfim, posicionamento, tudo vem de ganhar e manter clientes. Então, na prática, essa busca pelo conhecimento do cliente num ambiente complexo e massificado como é o supermercado, que pode ter 300 mil clientes, 500 mil clientes, 5 milhões de clientes, existem, né, redes que têm milhões de clientes. Conhecer esse cliente hoje é viabilizado pela tecnologia. Então, só que dentro da jornada atual do supermercado, o volume de problemas básicos vindos dessa mão de obra que de fato tem dificuldade com a qualificação, tem dificuldade com a performance, acaba tomando todo o tempo da liderança. Então eles muitas vezes se veem num nó, que puxa, eu preciso tocar o meu negócio com o básico, mas o básico muitas vezes vem errado, então eu preciso estar acompanhando o básico e não tenho tempo de desenvolver o próximo passo, que notadamente é ampliar o meu conhecimento a respeito dos clientes. Eu tenho conversado com algumas pessoas e todas são unânimes em dizer da importância, que compreendem a importância, mas que estão presas nesse modelo. A minha recomendação nesse caso, de fato, é você firmar uma parceria, você trazer alguém que possa contribuir e eventualmente com apoio da indústria. Essa é uma jornada de debate que a gente vai abrir, inclusive pela Rumo e pela Portway, para que a gente possa ter sim uma ajuda, um apoio para o varejo, para ele sair dessa armadilha, né? Ele começou, ele foi muito bem, ele expandiu e junto com isso vem um conjunto de problemas básicos ligados à falta de qualificação da mão de obra, e agora na hora de dar o próximo passo, que é o aprofundamento do conhecimento dos seus clientes para elevar ticket médio, para elevar o número de clientes fidelizados, ele ainda está preso no básico da fase anterior. E aí isso impede que haja essa movimentação para a inovação. É hora de pedir ajuda, é hora de pedir apoio para como fazer esse processo. Então, e aí eu acho que a indústria tem um papel importante em levar esse tema, e o próprio líder da empresa varejista pedir contribuições de parceiros, de fornecedores, enfim, para que ele possa, de fato, executar isso enquanto ele está resolvendo a questão dos processos básicos. Eles vão ter que andar em paralelo.
Por quê? Hoje, as pesquisas apontam que os clientes realmente fidelizados, os clientes que de fato compram 2, 3 vezes por mês, fazem a compra completa dentro de um autosserviço, eles estão ligados entre 15% a 20% dos clientes. Então, 15% a 20% dos clientes respondem por 60% das vendas do supermercado. A grande questão é saber quem são esses clientes. Essa é a grande questão. Saber nominalmente quem eles são e saber de forma clara a que cluster eles pertencem, a que segmento eles pertencem. Tentar identificar que tipo de segmento é mais vulnerável, é mais provável de ser influenciado para se tornar um cliente fidelizado. Então, resumindo, é importante enfrentar a questão dos problemas básicos com processos e, em paralelo, com ajuda externa, buscar a análise e implantação de software, de CRM, processos integrados entre áreas diferentes, né? Fazer uma conexão de marketing com compras, que muitas vezes é um tema complicado dentro do supermercado, essa conexão, para que esses clientes sejam identificados, esses clientes se faça comunicação com eles e se aumente de forma estruturada o número de clientes fidelizados e se aumente também o número de clientes novos a partir desse perfil específico. Rapidamente, 1 minuto, né, para cada um. Como é que você pensa, você que tem esse objetivo, né, esse propósito de desenvolver as pessoas nessa jornada do Merchan? Sérgio, que tem o objetivo de desenvolver os líderes, né, tanto de varejo quanto de trade. Que iniciativa você enxerga que é mais importante ser feita hoje, em 1 minuto, para que a gente resgate a qualidade dessa mão de obra que vai ter que ser feita por vocês? Não tem muito o que fazer. Não, acho que a primeira coisa, assim, as relações de trabalho mudaram bastante, né? Principalmente com a pandemia. Eu particularmente, assim, eu fui muito impactada, assim, eu tive que mudar o meu estilo de liderança, porque essa geração que vem aí faz a gente pensar diferente mesmo, né? Eles nos desafiam a coisas diferentes. E eu acho que, para o bem, hoje eu acho que a gente, como líder, tem que pensar muito mais na questão do bem-estar. É uma geração que realmente hoje preza outras coisas. Então, a gente tem que mudar um pouco a nossa chavinha de como motivar esse time, das coisas que nós vamos treiná-los, e como a gente vai desenvolver esse pessoal, porque realmente eles vêm com uma cabeça muito diferente da nossa mais tradicional, né, de como a gente formou a nossa carreira. Então, acho que esse é um ponto super importante para mim, né, da gente, como líder, realmente mudar um pouco essa chave e começar a pensar em o que faz essas pessoas se moverem, né? Não é, acho que é a mesma coisa que a gente que começou a carreira lá atrás, né? Que a gente queria... se desenvolver. Exato, eles têm uma visão muito mais ampla, eu acho, né? E muito mais conectada, com muito mais estímulos por tudo quanto é lado. Então, acho que essa é a grande mudança que a gente tem que fazer no desenvolvimento e como fazer o gatilho dessas pessoas se motivarem. Tá, não, eu acho que o varejo é muito intenso em mão de obra, não tem mão de obra. Eu acho que esse programa do governo, me desculpa, tem que pensar bem, porque ninguém quer trabalhar mais, prefere ficar com R$600, se acomoda com ele, sei lá quanto que é. É um problema isso. Não tem o desemprego aí, mas não tem quem contratar. As lojas abrem sem mão de obra suficiente para trabalhar. Então, eu vejo assim, nós temos que... Se a gente quer encantar o nosso cliente, o primeiro cliente nosso é a nossa comunidade. A gente tem que encantar a nossa comunidade. Então, nós temos que cuidar da nossa comunidade. Nós temos que dar oportunidade, treinar, preparar, porque não tem. Então, se você não cuidar da sua comunidade, você vai ter problema. Então, é cuidar da comunidade. E agora, não sei como resolver, porque ninguém quer trabalhar mais, né? Com esse auxílio do governo maravilhoso, aí, em vez de investir na educação, né? Mas aí o varejo tem que fazer o quê? Tem que cuidar da sua para não perder para o concorrente. E investir em educação na base.
Eu acho que esse é um grande gap, porque ninguém vai te ajudar, não. É você que vai ter que fazer esse desenvolvimento e fazer o cara sorrir para o teu cliente. Ele tem que sorrir primeiro para você. Sim. E aí ele vai sorrir para o seu cliente, né? Eu cansei de ir em supermercado, principalmente os maiores, e você vai no caixa, ela tá xingando o chefe para outra e você tá passando o produto e não pode acontecer isso, né? Mas é isso. Bom, pessoal, fazendo uma conclusão, né, sobre e eventualmente um resumo do que a gente tá colocando aqui. Para você, gestor, eu acho que o papel é fundamental nessa questão do supermercado, do varejo regional, desse canal absolutamente fundamental e como apoiar o crescimento da performance da equipe. Tem essa jornada que foi colocada aqui tanto pelo Sérgio quanto pela Soraya, de que, número 1, é muito importante que você assuma uma posição de desejar, de ter como propósito o desenvolvimento da tua equipe, como prioridade na tua jornada. Esse papel, esse propósito vai desde o dono do supermercado até qualquer supervisor encarregado. Ele tem que ter em mente de que um dos principais papéis dele, óbvio, além de gerar resultados, é desenvolver essa equipe. O segundo ponto, então, que a gente tratou aqui também, foi da imensa dificuldade que a gente está tendo, e ela é uma dificuldade cuja complexidade está aumentando com a qualidade do conhecimento e das habilidades da mão de obra atual. Então, dentro dessas dificuldades, a gente primeiro precisa admitir que elas existem e enfrentar essa dificuldade com um programa de desenvolvimento, de mobilização para o desenvolvimento, para as pessoas quererem se desenvolver, desejarem isso. Isso vem muito da responsabilidade dos líderes em valorizar quem está se desenvolvendo. Então é muito importante que você caminhe na valorização das pessoas. Sempre tem no teu time gente que está se desenvolvendo e essa pessoa tem que mostrar que se desenvolver gera resultado. Tá? Então isso é uma questão fundamental. E por fim, a questão dos clientes condição absolutamente necessária de que se inicie um debate, que se inicie uma conversa para buscar parceiros, para buscar pessoas que podem contribuir para fazer esse avanço na compreensão e identificação dos clientes, em que nível de engajamento, em que nível de fidelização eles estão da nossa loja, e identificar nominalmente, depois por segmento, quem são esses clientes que de fato respondem por 60%, depois no outro nível mais 30%, então 90% das vendas vem de um grupo restrito, sendo que tem um grupo principal. Então identificar para a gente se comunicar melhor com essa turma, não perdê-los em hipótese alguma, porque claro que a concorrência está em busca desse tipo de cliente, e a gente de fato ter aí uma jornada de sucesso sustentável com parceiros, com clientes que compram da gente regularmente. Voltando a falar daquela frase, né, de que todo o negócio tem um único objetivo, que é ganhar e manter clientes. O cliente no centro de tudo. Não mais a loja, mas o cliente. Não mais o produto, mas o cliente. Então, quero agradecer. Quero dar uma palavra final. Não, eu quero só te agradecer a oportunidade. O tema, a gente podia ficar o dia todo aqui. Muito obrigado pela oportunidade e eu espero que ter contribuído de alguma forma aí para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo. Eu queria agradecer esse papo super rico que a gente teve aqui. Ficaria mais horas aqui debatendo. E conte comigo aí também para os próximos, que a gente tem muito aí a trocar e oferecer para o time que está aí assistindo a gente. Legal, muito obrigado. E agradeço a tua audiência, que a gente possa estar se encontrando no próximo episódio.